Ok, está gravando, então, bom dia, boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar início a mais uma palestra do ciclo de palestras virtuais da União dos Físicos de Países de Língua Portuguesa. Então, esse é um ciclo que começou esse ano. Hoje, nós temos agora o apoio institucional da CPLP, por isso que nós adicionamos o logotipo da CPLP, porque esse ciclo de palestras é uma atividade inscrita no Plano de Ação de Cooperação Multilateral no domínio da ciência e tecnologia, ensino superior da CPLP 2022-2023, que foi aprovado em janeiro desse ano. Então, é uma atividade apoiada pela CPLP, que é feita através da União dos Físicos dos Países de Língua Portuguesa. Então, nesse ciclo de palestras, nós tentamos fazer palestras de pesquisa científica, mas também um dos objetivos é fazer um levantamento da área de física nos países da nossa comunidade. E a palestra de hoje se insere, então, nessa atividade desse levantamento. E talvez vocês se lembrem, essa palestra, nós, por motivos técnicos, tivemos que adiar essa palestra, e estamos realizando ela hoje. É um grande prazer ter o professor Dr. Jorge Maier, do Instituto Superior de Ciências da Educação de Huila, em Angola, e ele vai falar para a gente sobre a física em Angola, dar um panorama, então, sobre como que é a situação da física em Angola. Então, o professor Jorge também é presidente da Associação Angolana de Física, talvez ele fale um pouco sobre isso durante a palestra. Então, professor Jorge, muito obrigado por aceitar o nosso convite, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, professor Rogério. Bom dia e boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, gostaria de agradecer bastante ao professor Rogério, que lançou este desafio quando da quarta conferência de física em Cabo Verde. E gostaria também de agradecer aos membros da Associação Angolana de Física, nomeadamente o professor César Silva Cruz, o Osório, Pacílio, Cassongo, entre outros, e a todos quantos deram o seu contributo para que a palestra de hoje fosse um fato. Portanto, nós temos uma agenda em que vamos fazer o enquadramento, vamos falar de Angola em números, fazer um panorama da física em Angola de forma muito resumida. Vamos falar das oportunidades via UFPLP e vamos fazer uma conclusão. Portanto, a União dos Físicos dos Países de Língua Portuguesa iniciou uma série de palestras virtuais no dia 5 de maio de 2022, em comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma série mensal, todas as primeiras quintas-feiras do mês, também relacionados com a investigação e também o panorama da física nos países de língua portuguesa. Um dos objetivos da UFPLP é fazer o mapeamento da física nos países de língua portuguesa.
Já se realizaram 5 palestras. Esta palestra é a 6ª. Portanto, Angola, em números. Angola é um país em desenvolvimento, situa-se na zona tropical, tem uma população estimada em 32,87 milhões de habitantes, sendo 50% do sexo feminino. Tem uma área de 1.246.700 km², 20,6 habitantes por quilômetro quadrado. Sobre o clima, nós temos 3 fatores que influem no clima. A corrente fria de Benguela, ao longo da parte sul da costa, o relevo no interior e a influência do deserto do Namibe a sudoeste. Temos uma época de chuva e uma época da seca. Portanto, Angola tem 18 províncias, 164 municípios, 518 comunas e distritos urbanos. Portanto, sobre o panorama da física em Angola, vamos falar em termos de educação, sobre o ensino e investigação, vamos falar também sobre as aplicações na saúde e na energia. Portanto, temos aqui uma estrutura geral do sistema de ensino em Angola, em que começa com o ensino primário, e neste ensino primário temos a iniciação e pré-escolar, onde temos da primeira à 6ª classes. Temos o ensino secundário, que se subdivide em primeiro ciclo e segundo ciclo. No primeiro ciclo, temos a 7ª da 7ª à 9ª classe. E o segundo ciclo subdivide-se em ensino geral e ensino técnico profissional. No ensino geral, nós temos as classes 10ª classe, 12ª classe e 13ª segunda classe, perdão. No ensino técnico profissional é onde temos da 10ª classe à 13ª classe. E, por fim, temos o ensino superior. É de destacar que o ensino da física inicia na 7ª classe. Portanto, nós temos 98 instituições de ensino superior, das quais 28 públicas e 70 privadas. Também temos instituições de ensino superior militares, no total de 9 instituições. Portanto, áreas de conhecimento, ciências sociais, humanidades e artes, as ciências exatas e naturais, engenharias e tecnologias, ciências médicas e da saúde, ciências agrárias e veterinárias. Portanto, a física é um sistema de ensino superior em Angola. Nós temos a física na Faculdade de Ciências da Universidade do Neto, onde se sanciona os cursos de licenciatura em Geofísica, Física com várias saídas, Eletrônica e Telecomunicações, Física Atômica e Nuclear. E sobre o ensino da física é responsabilidade dos ISETs e das escolas superiores pedagógicas. Também verificamos a física nas faculdades de ciências e engenharias, e também nos institutos superiores politécnicos. Temos aqui como um exemplo de graduados em 2017. Os licenciados em Física temos 4, Geofísica 22, Ensino da Física 244. Um total geral de graduados... Jorge. 21.310.
Esta informação foi extraída do Anuário Estatístico do Ensino Superior de 2018. Portanto, e depois aqui temos o mapa de Angola, em que vemos as instituições de ensino superior com curso de ensino da física. Temos Ministério do IGE, Cabinda, Coisa Norte, Bié, Ambo, Chico, As Lundas, ISED e Namibe. E simplesmente o ensino da física e a geofísica verifica simplesmente em Luanda, na Faculdade de Ciências, conforme nós vemos aqui, quadradinhos, quadradinho verde e triângulo verde. Portanto, também há muitos graduados em física trabalhando na área das telecomunicações, eletrônica e telecomunicações, formados pela Faculdade de Ciências da Universidade das Chineses. Eles atuam no setor de regulação do mercado de telecomunicações, empresas do ramo, direção e chefia no Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação. Jorge. Temos também muitos graduados na área de georrecursos, formados em geofísica, que atuam em empresas do ramo petrolífero, empresas no ramo da mineração, direção e chefia no Ministério dos Recursos Minerais. Portanto, temos alguns desafios em termos de ensino da física, falta de mais estudantes para os cursos de física no ensino superior, falta de mais cursos de licenciatura em física, falta de mais cursos de licenciatura em ensino da física. Depois temos desvios de física e professores de física para outras áreas. Em termos de investigação, nós temos potenciais áreas de investigação, temos no ensino, nas energias e tecnologias elétricas, a geofísica, oceanografia, ambiente e física atômica e nuclear. Portanto, desafios nesta área: poucos centros e grupos de investigação, poucas oportunidades de financiamento, pouca colaboração entre investigadores, investigação diminuta, mapeamento dos investigadores, poucos doutores de física e ensino de física, criação de cursos de pós-graduação em física. Você parou de apresentar a sua tela, mas estava a sua apresentação foi interrompida, mas havia um problema de atraso também na sua apresentação. Se você quiser, eu compartilho a sua apresentação, porque eu tenho ela comigo. Você quer que eu faça? Professor, escuta, pode continuar? Nós não estamos vendo o seu... Nós não estamos vendo o seu ecrã. Você quer que eu compartilhe o meu? Pode continuar, mas eu vou compartilhar a sua apresentação. Pode continuar. Sim. Você está me ouvindo? Jorge, você está me ouvindo? Eu vou compartilhar a sua apresentação. Tá bem, então. Não. Não,
Pode ser, professor? Agora eu estou compartilhando. Ok, está bem, professor. Pode. Estou a ouvir, professor, estou a ouvir. Me fala onde você está. Qual o slide que você quer? A seguir? A seguir? A seguir? Ok. Portanto, temos algumas propostas de melhoria. Opiniões recolhidas a alguns físicos e alguns professores de física pela Associação Angolana de Física nas segundas jornadas alusivas ao 19 de maio, do Dia do Físico, num questionário sobre o panorama da física, qualificar os professores de física do ensino secundário, oferecer cursos de pós-graduação aos professores de física e aos professores que lecionam física, mais atividades de divulgação científica, mostrar a importância da física na medicina, na energética, nas engenharias, no ambiente e no clima, entre outras. Programa de formação contínua para professores de física do ensino secundário. Colocar a física em todos os níveis de ensino. Pode continuar? Organizar um fórum e escolher um coordenador nacional e, a partir daí, trabalhar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem da física. Primar para a melhor cooperação entre os físicos e os professores de física das várias universidades, institutos superiores, escolas superiores pedagógicas e das escolas secundárias. Incentivar mais trabalho de pesquisa, promover palestras, seminários e ou workshops sobre o papel da física no desenvolvimento sustentável. Sim, professor, pode passar. Portanto, o panorama da física em Angola, em termos de aplicação na saúde. Nós temos serviços imagiológicos, medicina nuclear e radioterapia. Felizmente, já temos alguns físicos médicos que são responsáveis por esses serviços imagiológicos, medicina nuclear e radioterapia. Só que esses técnicos atuam simplesmente em algumas instituições hospitalares a nível de Luanda, infelizmente. E nesta panorâmica nós temos alguns desafios sobre o tempo de resposta para o TAC, manutenção dos equipamentos e pouca cultura de física médica. Portanto, é um exemplo de um físico médico angolano que está aí, ao fazer o seu controle de qualidade, que este controle tem a ver com a periodicidade diária, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual. Este é um dos colegas físicos médicos que é responsável, um dos responsáveis sobre o controle de qualidade. Depois, sobre a energia, o Estado tem estado a fazer vários investimentos em termos de energia elétrica. Nós temos centrais de produção térmica, um total de 52 centrais de produção térmica. Temos centrais hidroelétricas. Pode passar, professor. Temos energia solar fotovoltaica. Temos aqui as centrais fotovoltaicas de Benguela, Bocoio e Bahia Farta, com uma capacidade de 285 megawatts. Também temos em construção várias centrais aqui na Huila, em Moçambique, no Cunene e praticamente quase no leste do país e no norte também está-se a tentar fazer investimentos nesta área. Portanto, temos muitos desafios em energias renováveis, temos poucos técnicos formados, a inexistência no país de um curso superior, pouca integração de físicos no mercado de trabalho, ensino e formação de quadros no setor. Aí aparece uma grande oportunidade para se criar cursos em energias renováveis. Portanto, temos aqui algumas centrais hídricas também, embora a central hídrica do Longonjo não esteja lá muito bem visível em função da fotografia. Depois temos também a central hídrica de Xangongo.
Portanto, a seguir temos um vídeo que vamos assistir sobre o investimento que o governo está a fazer a nível das energias. Faz parte do COP2 dos países com maior capacidade de energia elétrica instalada em África. Segundo o Atlas Africano de Energia 2020-2021, uma lista liderada pelo Egito, seguinte-se a África do Sul, Argélia, Nigéria, Marrocos e Angola, vem no COP2. Isto é resultado do investimento feito pelo executivo angolano no segmento da produção de energia elétrica, quer a nível das energias limpas, nomeadamente centrais hidroelétricas, a nível de centrais híbridas. Estamos a falar de combinação de duas tecnologias. Para o caso de Angola, começamos com 8 centrais, combinando a energia térmica e a energia solar. Portanto, daquele período, digamos aí, de cerca de 5 anos, Angola fez esse investimento e com este resultado temos estado a observar tanto o acesso evolutivo da energia elétrica às populações. No mesmo relatório, pode-se observar que Angola está numa posição no que ao acesso à energia elétrica diz respeito, com cerca de 42% da população beneficiada. Este número irá com certeza crescer com a conclusão do projeto de construção de centrais solares e a realização das centrais hidroelétricas, bem como a expansão da rede elétrica nacional. No ano de 2012, nós tivemos instabilidades e cortes na ordem cerca de mais de 50 blackouts durante o ano. E nos últimos anos nós verificamos cerca de 1 blackout ao ano. Portanto, se olharmos pelos indicadores, há um esforço muito grande do setor da energia elétrica no sentido de garantir, portanto, a sustentabilidade e também garantir, portanto, o acesso de energia elétrica às populações. Temos de ter esperança e achando que nos curtos espaços de tempo teremos uma energia muito mais suficiente e com maior distribuição. Para garantir maior acesso à energia elétrica, estão em curso projetos para a interligação da região norte, que contempla 10 províncias, e as regiões sul e leste. Esta solução vai permitir que mais províncias, como Huila, Nami, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico e demais, se beneficiem da energia do sistema elétrico interligado. Nós temos várias centrais instaladas em diferentes províncias. Mabubas, Loma 1, Capanda, Cambambe, Lauca, dentre outros. Estas centrais e o Central do Ciclo Combinado de Soio, essas centrais estão conectadas numa rede e cada uma dessas centrais vai colocando, portanto, a potência num sistema interligado. Portanto, ao colocar energia nesses sistemas interligados, cada um vai contribuir. Ou seja, nesse momento não é só Malange, não é só Kwanza Norte. Até Bento, e brevemente teremos, e foi dito pelo Ministro de Energia e Águas, a quando da visita à província do Bié, que a central fotovoltaica que vai ser instalada, penso ser de 11 megawatts, no Bié também contribuirá num sistema elétrico interligado. Nós no 30 sofremos muito com dificuldade de energia, mas atualmente, desde que chegou o pré-pago, nós não vai a sede, nós não temos. Paralelamente a isto, um leque de projetos de centrais solares fotovoltaicas aposta nas energias renováveis está em carteira para ser instalado, a fim de reforçar o parque energético no país e garantir a segurança energética e a satisfação no abastecimento de energia elétrica às populações. O Presidente da República, no ano de 2021, em novembro, na Cimeira da ONU, do clima, comprometeu-se a um compromisso de atingirmos cerca de 70% de produção de energia elétrica por fontes limpas. Então, o que é que isso significa? O setor está ciente
está, portanto, comprometido também no sentido de implementar o que chamamos de energias limpas. Com a construção de centrais hidroelétricas, brevemente nós teremos em funcionamento na província da Lunda Norte a central do Luachimo. E também está em reabilitação a central da Matala, na província da Huila. E está também em curso a construção e a instalação de centrais solares, são energias limpas, para poder, portanto, solidificar a matriz de eletrificação rural, para facilitar o acesso à energia elétrica às populações. Num outro hora, tinha um bairro de distritos que não tinham luz, que é Moembo, Caoba Velho, eu falo completamente de Cacoaco Sede, Caoba Velha, Maiombe, tinha muita dificuldade de luz, mas hoje em dia, graças a Deus, está tudo bem, temos a luz, agora aqui é pré-pago. O setor elétrico vem observando estabilidade no fornecimento de energia elétrica, fruto da visão e da estratégia técnica definida desde a reabilitação da central de Cambambe. Ok, Jorge. Portanto, oportunidades via UFPLP, partilha de conhecimentos e estratégias de divulgação e desenvolvimento da física. Colaboração e ter ajuda em projetos e na resolução dos desafios aqui elencados, sinergias em áreas de ensino e de investigação, participação em candidaturas internacionais, participação nas escolas do CERN, maior divulgação da Associação Angolana de Física. E como conclusão, maior parte da oferta formativa é no ensino da física, precisa de ser mais apelativa junto da física, da comunidade, perdão, sofre de um desconhecimento e desinteresse geral. Carece de uma melhor divulgação da ciência em si e das áreas de aplicação. Há alguns profissionais que atuam fora do ensino, mas tanto o número como as ofertas são reduzidas. Investigação científica diminuta em física e em ensino da física. Ok. Muito obrigado a todos. O último diapositivo, professor. Faltou o último diapositivo do agradecimento. Espera um pouquinho, então. Um minutinho só. Deixa eu voltar, então, para cá. Ok, então, muito obrigado pela atenção e queria reiterar aqui o meu muito obrigado também ao professor Armindo, que no início eu esqueci-me de referenciar. Ok, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Ok, eu parei de compartilhar e agora é a parte das perguntas que é a mais importante. Então, por favor, quem tiver perguntas para o Jorge, levantem a mão ou simplesmente... A Conceição, por favor. Para manter o primeiro lugar nas perguntas. Jorge, eu sei que vocês têm algumas colaborações com universidades exteriores ao UILA, ao Instituto. Tens uma ideia aí na UILA quais são as colaborações que vocês têm com o exterior? Não percebo a pergunta, professora. Vocês têm colaborações com outras instituições fora de Angola. Aí na UILA quais são? Percebeste? Não. Passamos à frente. O seguinte. Mais perguntas? Jorge, eu só queria esclarecer quantos cursos de física existem em Angola? Professor Rogério, bom, essa pergunta é meio complicada no sentido de que praticamente nós temos um único curso de ensino da física em Angola. Este único curso é lecionado por várias instituições
instituições de ensino superior, como os ISEDs e as escolas superiores pedagógicas. Ou seja, este curso tem o mesmo plano curricular nessas instituições de ensino superior. Ok. E esse é um curso de ensino de física. Com relação à física, existe algum curso? Sim, com relação à física, nós temos a Faculdade de Ciências que proporciona uma licenciatura em ensino da física e com várias saídas também nas telecomunicações, eletrônica. Também temos licenciatura em Geofísica na Faculdade de Ciências. É uma pena, eu devia apresentar dados concretos sobre essas instituições de ensino superior. Infelizmente, eu fiz uma carta há 2 meses atrás a solicitar esses dados todos e não obtive resposta até a presente data. É uma pena os colegas das instituições de ensino superior não terem colaborado para que fornecessem esses dados para que fossem publicitados. Ok. Esses dados seriam importantes para o levantamento que a gente pretende fazer mais tarde. Agora tem a Graça. Oi? Tanto mais que nós apresentamos os dados de 2017, fomos ao anuário do ensino superior e não conseguimos mais. Não conseguimos mais. E se calhar, se tiver aqui algum colega a participar da palestra, Osório, ou Armindo, ou professor César, ou Silva Cruz, que tenha dados relativamente, por exemplo, à Faculdade de Ciências, é a oportunidade para eles apresentarem. Veja que até a Faculdade de Ciências da Universidade de Agostinho Neto, eu enviei uma carta a solicitar os dados, o chefe de departamento é o professor Napoleão e não obtive resposta. Ok. Tá bem, Jorge. Tem a Graça, o Marcos e a Conceição. Graça, por favor. Obrigada, Jorge, por este está a fazer eco, não sei com quem. Não sei se é o meu som ou não. Bom, obrigada okay. pelo panorama que nos foi dado sobre a física em Angola. E eu tenho uma pergunta, mas, bom, para já queria também reforçar esta questão que levantou o nosso colega Rogério. É muito importante nós termos uma ideia do que está a acontecer em termos de ensino da física na Faculdade de Ciências. Porque nós temos, como foi dito, aquele objetivo de fazer um mapeamento da física nos países de língua portuguesa e essa informação é crucial para se poder completar esse quadro. A minha pergunta era em relação à geofísica. A minha ideia, como alguns de vocês sabem, a minha formação também é de geofísica, e a minha ideia é que a geofísica em Angola está intimamente ligada às questões do petróleo. Eu gostava de saber se você continua a restringir a essa geofísica para depois pesquisa petrolífera ou se alargaram um pouco o âmbito da geofísica, e falando apenas, por exemplo, da geofísica da Terra sólida, não é? Porque depois temos a parte da meteorologia e da oceanografia física. Mas no que diz respeito à geofísica da Terra sólida, se vocês alargaram a outras possibilidades, se fazem estudos mais vastos, quer a nível de sismologia, quer a nível de campos potenciais no âmbito da geofísica, ou se continuam muito focados na geofísica do petróleo, no estudo daquilo que nós chamamos a sísmica ativa, portanto, da sísmica com fontes artificiais. Ok, professora, muito obrigado pela questão colocada. Praticamente tenho dados referentes à geofísica na área dos petróleos. São os dados que a gente conseguiu obter já. Portanto, como eu dizia, quem poderia nos dar mais subsídios nesta questão do que a professora coloca e bem colocada é o professor Napoleão, da Faculdade de Ciências, que praticamente nós tivemos dificuldade de obter dados a partir da Faculdade de Ciências para que nós pudéssemos apresentar aqui nesta palestra. Infelizmente não tivemos esses dados. E também nós temos uma base de dados a nível do país que a partir dela pudéssemos ir buscar esta informação e passá-la. Portanto, é uma das questões que é um dos desafios muito grandes da Associação Angolana de Física. Nós estamos a tentar apresentar quais são os objetivos da associação, o que é que a gente quer fazer,
que é para termos a possibilidade de fazer este mapeamento também a nível da Angola e podemos falar com alguma consistência sobre o panorama da física em Angola, porque verifica-se que a física em Angola praticamente ninguém está a tratar de questões sobre como é que ela é ensinada, como é que ela é abordada nas várias vertentes a nível do país. Por isso é que surgiu a Associação Angolana de Física, para tentarmos obter, compilar essa informação toda e colocar na base de dados da Associação Angolana de Física e divulgar. Por isso é que, nas oportunidades via a UFPLP, esta é uma delas, que nós estamos a tentar divulgar a Associação Angolana de Física a partir da União dos Físicos, para que, se calhar, alguns físicos e professores de física angolanos se mobilizem, sintam-se mobilizados para tentarmos ter este assunto resolvido, porque é uma questão, uma problemática muito grande, que nós temos muita dificuldade em obter dados. Imagina que até o nosso colega, o Dr. Napoleão, que é o chefe do Departamento de Física da Faculdade de Ciências, ele não se sente mobilizado em apresentar esses dados, porque eu não sei se foi por pouco tempo, porque nós fizemos uma solicitação desses dados há 2 a 3 meses, quando o professor Rogério falou comigo sobre essa palestra, então elaboramos uma carta dirigida às várias instituições do ensino superior para que nos fornecessem esses dados. E nós nos identificamos como Associação Angolana de Física, qual era o propósito disso. E estes dados que nós apresentamos aqui são dados que obtivemos de vários portais e não estão complexos, estes dados, infelizmente. Portanto, eu não sei, nós vamos continuar a solicitar esses dados, a insistir que nos mandem esses dados, e que é para termos uma ideia mais consistente sobre o que é que se está a fazer concretamente nas diferentes áreas, porque eu não quero arriscar referir-me sobre esses aspectos que a professora Graça coloca e bem colocada, para não cometer erros, porque eu não tenho esses dados. Obrigado. Obrigado, Jorge. Eu acho que o FPLP poderia ajudar nesse sentido de escrever cartas também, solicitando os dados. Isso é uma coisa que nós poderíamos fazer, imagino. Ok, seria muito bom se assim fosse, professor. Se calhar eles teriam mais ouvidos ao FPLP do que a Associação Angolana de Física. Ok. Então agora o Marcos e depois a Conceição. Marcos, por favor. Bom, em primeiro lugar também, agradecer ao Jorge por essa exposição. Acho que é muito importante para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E, pelo que eu sei, uma indústria forte na Angola é a indústria do petróleo, né? Como a Graça já falou. Sim. No Brasil existe uma lei da principal companhia petrolífera, que é a Petrobras, que tem um percentual do faturamento que ela é obrigada a investir em investigação científica. Eu gostaria de saber se em Angola existe um apoio das indústrias petrolíferas à investigação científica e se talvez um modelo interessante seria esse, né, de ter uma lei ou algum projeto que determinasse que as indústrias petrolíferas tivessem a obrigação de investir um percentual. Então, eu quero saber se existe esse investimento das indústrias de petróleo na investigação científica aí em Angola. Muito obrigado, professor Pimenta, e agradeço bastante esta pergunta. Gostaria de dizer, no tempo da Universidade Agostinho Neto, quando havia simplesmente a Universidade Agostinho Neto, a Sonangol dava um plafond à Universidade Agostinho Neto precisamente para a investigação. E a Universidade Agostinho Neto fazia a distribuição às várias faculdades para que esse dinheiro fosse empregue em várias investigações. Investigações que, mesmo que tímidas, mas faziam-se e ainda continuam-se a fazer essas investigações. Só que depois de 2009, quando a Universidade Agostinho Neto houve uma, não sei como é que eu explico isso, houve uma remodelação no ensino superior em que houve criação de várias regiões académicas a nível do país. E com as várias regiões académicas a nível do país foram surgindo as universidades
aqui, na Universidade de Mandume, a Universidade de Eduardo dos Santos, a Universidade em Cabinda e outras universidades. A partir deste momento, a Sonangol deixou de fornecer este plafond para a investigação. Portanto, há aí um grupo de investigadores da Faculdade de Engenharia que estão ligados diretamente a Sonangol, quizá esses tenham tido alguns plafons de investigação, mas aquele plafond que a Sonangol distribui à universidade, a universidade distribui às diferentes unidades orgânicas, esse plafond deixou de ser distribuído. Portanto, há um problema neste sentido. E, portanto, agora é a responsabilidade do Ministério do Ensino Superior, que tem estado a criar alguns projetos, tem estado a financiar alguns projetos de investigação e não só, e em função da apresentação de vários projetos de investigação, que cada uma das unidades de ensino superior apresentarem ao Ministério do Ensino Superior, a partir dali pode-se ter algum financiamento para vários projetos de investigação. Não sei se consegui responder ao professor Marcos Pimenta. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. A Conceição e depois a Graça. Bem, desculpem estar a monopolizar. Jorge, muito obrigada por tudo o que apresentaste. Já é uma base, mas acho que, na realidade, uma vez que estes seminários e estes trabalhos estão a ser apoiados pela CPLP, se vocês estiverem de acordo, obviamente que eu acho que a UF poderia fazer um pedido oficial de alguns dados. Não quer dizer que seja uma coisa muito exaustiva, mas há coisas que seria bom pedir. Sim, perfeitamente de acordo. Se Angola, se vocês, a Associação Angolana de Física concordar e os colegas angolanos envolvidos concordarem. A segunda coisa, há bocadinho tu não percebeste o que eu estava a perguntar, mas era um pouco saber se hoje o que está em causa aqui são os dados de Angola. Estou de acordo. É essencial nós estabelecermos um mapa sobre o que é a física em Angola. Quem diz física, diz geofísica, diz engenharia física, diz eventualmente uma licenciatura em energia que haja por aí. Há 30 anos, na Universidade Agostinho Neto, havia um curso de Ciências Geofísicas na dependência do Departamento de Geologia, mas a geofísica que ensinavam era abrangente, e havia um curso de Física no Departamento de Física. Não sei se hoje ainda se mantém assim, e não sei se não haverá cursos nas privadas. Havia um Instituto Politécnico privado em Luanda que queria criar uma licenciatura em Engenharia Física. Não sei se criaram. Era um Politécnico privado. O que eu te perguntei há bocado era que talvez neste mapa sobre a física em Angola pudéssemos também acrescentar as colaborações internacionais que já existem no campo da física. Hoje falei com a Teresa Seixas, da Universidade do Porto, que me disse que não estava nesta reunião, mas que já tem algumas colaborações com Angola em várias áreas, nomeadamente no ICHED, em Huila. Por isso é que eu fiz aquela pergunta há bocado. Que era, para acrescentar no panorama da física, também saber quais são as colaborações internacionais. Ok? É só isto. Portanto, professora, muito obrigado por esta questão e outras. Portanto, as colaborações que nós temos tido com a Universidade de Aveiro, principalmente, temos tido colaborações em termos de mestrados, ensino das ciências, praticamente, neste sentido, e nós temos estado a trabalhar nesta vertente. Agora, os dados relativamente à Faculdade de Ciências, professora, que eu não quero arriscar falar sobre esses dados. Agora, nós temos tido colaboração, sim senhora, com a Universidade de Aveiro,
no Porto, e temos tido também colaboração com a Universidade de Beira do Interior na perspectiva de doutoral. Nós temos vários colegas que estão a fazer doutoramento em Portugal, e então a colaboração, se calhar, que eu me refiro é nesta perspectiva de formação doutoral. Tanto mais que temos o Osório está em Portugal também, e tem havido uma colaboração direta nessa perspectiva com o Cheduila, do que eu tenho conhecimento. Não sei se fui claro ou não. Sim. Tinha a impressão que vocês, inclusivamente, também têm pessoas no Brasil, têm colaboração com o Brasil. Há uma jovem estava a fazer, da Willa também que estava no Brasil, mas não vamos agora particularizar. Acho que a base de dados nacional é importante. E obrigada. Ok. A Graça estava com a mão levantada, mas ela abaixou. Você quer fazer mais alguma pergunta, Graça? Não, ia só dizer que concordo com essa perspectiva da União dos Físicos pedirem essa informação de uma forma abrangente às várias escolas e tentar identificar, se calhar o professor Napoleão não tem tempo, porque se calhar tem a responsabilidade da escola, provavelmente haverá outra pessoa lá que pode colaborar connosco, e às vezes é preciso dividir para que se consiga fazer, porque senão cai tudo em cima do mesmo e o trabalho atrasa-se. Em relação àquilo que disse o Marcos, eu tenho ideia que a Petrobras baixou muito o seu apoio à investigação. Eu acho que parte decorrente de toda a situação e todas as críticas que o recurso à energia fóssil tem sofrido, não é? Contudo, eu acho que o papel da física da Terra vai muito para além do petróleo. Até mesmo a utilização de energias renováveis é preciso fazer cartografias, quando não estou a falar de cartografia do ponto de vista de topografia, estou a falar de cartografia da subsuperfície. É preciso conhecer o que nós temos em profundidade. Há muita coisa que é preciso fazer, é preciso caracterizar a instabilidade se faz exploração, há lugar para muita coisa, portanto era interessante também investir, bem como na energia, bem como nas questões climáticas, portanto há muito caminho a percorrer, e portanto certamente que haverá muita coisa que se pode fazer na física, mas era bom, como disseram todos, identificar qual é o ponto de partida, não é? Neste momento não conhecemos muito bem o ponto de partida, conhecemos um ponto de partida de alguns anos, segundo nos disse ali a professora Conceição Abreu, mas se calhar temos que atualizar qual é o ponto de partida hoje em dia, não é? Sim. Ok, Graça. Com relação ao levantamento de dados, o Rui ele deu uma sugestão que eu acho excelente, que é fazer uma planilha geral com as questões que nós queremos, os números que nós queremos de cada país da nossa comunidade. Acho que seria importante ter essa uniformização dos dados. Então, por exemplo... Quero recordar-te que tinhas começado a fazer isso. Como? Quero recordar-te que tinhas começado a fazer isso. Eu já esqueci. Tem muitas coisas que eu preenchi. A gente tem que retomar isso daí, então. Eu realmente já tinha esquecido. Mas por isso que eu achei a ideia muito boa, porque a gente já teve essa ideia. Eu até acho que consigo encontrar o fecheiro. Tá ótimo, então. Tá bem, tem mais alguma pergunta? A Sónia também preencheu, não preencheste, Sónia? Acho que sim, tinhas preenchido qualquer coisa. Boa tarde. Conseguem-me ouvir? Sim. Ok, tá bom. Antes de mais, gostaria de parabenizar o professor Jorge Maia pela sua apresentação, aqui com o panorama de Angola. De facto, levantou aqui um ponto muito importante, que é a recolha de dados. A ideia destas palestras sobre o panorama da física é mesmo para nos permitir harmonizar a tal planilha que o Rui está a sugerir. Porque algumas questões que surgiram aqui, por exemplo, com Angola, eu não tive quando fui na minha palestra. E se nós queremos fazer um levantamento que seja mesmo de todos os países, convém ter noção
de quantas áreas ou de quantos pontos nós temos que ter nessa planilha ou então nesse survey que oportunamente vamos partilhar com todos para ser uma versão mais elaborada daquela versão inicial que, como a Graça disse bem, nós começamos a preencher. Obrigada. Eu acho que essa tem que ser uma ação da próxima certo. diretoria. E temos que colocar no plano de trabalhos. Tem que estar no plano de trabalho. Já pode acrescentar Mas está no plano de de ação. ação. O plano de ação é dar continuidade aos trabalhos iniciados anteriormente. Não se esqueçam que 2 a 8 dias temos Assembleia Geral. Estão todos convocadíssimos. Verdade. Semana que vem. Dia 30 de novembro. Quinta-feira que vem. E depois temos também votar. Ok? Sim. E não é só vocês, estamos a contar com muitos mais. Sim, estaremos lá. Serão os sócios. Só os sócios é que podem votar. Sim, os sócios, óbvio. Tem que pagar cotas. O que a Graça quer dizer é que, naturalmente, há pessoas que estão aqui que ainda não pagaram as cotas todas. Mas já não são convocados. Percebe? Já não podem ser. Eu mandei um e-mail nesse sentido antes, porque agora já foram fechadas as listas. É assim, é complicado. Ok. Mas são sempre bem-vindos a participar em qualquer dos casos, não é? Portanto, ok, podem ser muito bem. sócios depois, eu pareço cobradora de impostos. Ok. Bom, se não há mais perguntas para o Jorge, então gostaríamos de agradecer novamente pela disponibilidade, pela apresentação, desejar boa sorte a Portugal e Brasil nas partidas da Copa do Mundo de hoje e lembrar novamente da Assembleia dia 30 de novembro, as pessoas participarem, e que dia 15 de dezembro nós teremos então uma nova palestra desse ciclo, sobre energias alternativas, do professor Caetano Miranda, da Universidade de São Paulo. Então, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Obrigado novamente. Até a próxima. Ok, tchau, muito tchau. Obrigado a todos. Obrigada, Jorge. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Jorge. Sónia, não fujas.